Oi, tudo bem? Eu quero falar com você hoje um pouquinho sobre saúde, mas tendo a Bíblia como base. Mas hoje, de maneira especial, eu quero falar sobre um tema de depressão, decepção e frustração. Mas antes de entrar diretamente no tema, eu quero te fazer um convite muito especial. Se em algum momento, se algum tema te chamou a atenção, se você achou importante, não só para você, mas para alguém que você conhece, eu queria te convidar para que você compartilhe este vídeo, para que você divulgue e também para que você se inscreva, ative o sininho para que quando tiver novos conteúdos você tenha acesso a esses conteúdos e que assim, com essas mensagens, você, e não só você, outras pessoas possam chegar e ser ajudadas. Mas agora eu quero que você entenda sobre depressão, decepção e frustração. Porque talvez eu esteja falando hoje para alguém que já sentiu-se depressivo, já ouviu um diagnóstico que está com depressão, ou alguém que em algum momento leu sobre depressão, ou ouviu outra pessoa falar, mas o que eu te pergunto é, você sabe realmente o que é depressão? Então deixa eu comentar com você. Quando você pega o conceito de depressão, você vai entender que trata-se de um transtorno psiquiátrico, ou seja, depressão é uma doença. E na maioria das vezes você vê essa depressão como uma doença crônica. E além de ser crônica, ou seja, ela tem um começo e aquilo vai perdurando por um grande período, em que existem momentos em que aquilo parece que não se apresenta, mas também o conceito fala que é algo recorrente, ou seja, que ora acontece, passa um tempo, parece que está estagnado e depois volta a acontecer. E essa é uma doença em que a pessoa ela tem uma tristeza profunda. E nessa tristeza profunda é uma tristeza muitas vezes desmotivada. Por que a pessoa está triste? Eu nem sei por que eu estou triste. E além disso, aquele sentimento de desvalia e desesperança é preponderante na vida do indivíduo e muitas vezes ele tem tudo, pessoas ao redor, um bom trabalho, mas ainda assim essa tristeza invade o seu ser e toma conta da sua vida. Quando você pega agora o conceito de decepção, você vai ver que trata-se de um sentimento de descontentamento, de frustração, de tristeza. E esse sentimento ele acontece por algum fato que muitas vezes é um fato inesperado que aconteceu de repente e agora você, devido a uma situação em específico, você tem aquela tristeza por aquele motivo. Esse é o conceito básico e claro de decepção. Já o conceito de frustração é um conceito que você pode associar a um sentimento de impotência frente a uma situação, é uma sensação em que algo vem acontecer quando você espera alguma coisa e essa coisa, que pode ser um plano, que pode ser um objetivo, não alcançou e aquilo frustra você, te traz desânimo, te traz desesperança e agora a pessoa frustrada também tem um grande sentimento de tristeza, mas nesse caso tem um motivo real. Quando você pega esses três conceitos, ou seja, conceito de depressão, conceito de decepção e frustração, são conceitos que em algum momento parece que eles se entrelaçam, em algum momento parece que eles têm coisas correlacionadas e muitas vezes nós podemos até relacionar como sinônimos e poucas vezes como antônimos. Por que eu te falo isso? Todos esses conceitos, eles deixam evidenciado que trata-se de um problema em que aconteceu, em que a pessoa ela fica triste, às vezes com motivo, outras vezes desmotivadas, e aquilo acontece muitas vezes de maneira recorrente, ou seja, a vida é uma oscilação em que ora você está alegre, mas ora você está triste, e nesse alegre e triste você tem problemas, frustrações, decepções e muitas vezes você pode associar como depressão. E sabe o que eu te falo? Não estou dizendo aqui para você que não existe depressão, porque existe, é uma doença. Mas o que eu quero que você entenda através deste vídeo é que muitas vezes, será que
que você tem é depressão, decepção ou frustração? Eu quero que você entenda essa relação entre esses conceitos através da história do elefante. O elefante é um animal formidável por vários motivos. Primeiro, pela força, pela beleza, mas principalmente pela memória extraordinária que tem. Mas só que quando o elefante ele é pequeno, quando ele é criado, ele está em algum criadouro, para ele ficar de alguma forma adestrado, as pessoas elas pegam e amarram eles à estaca. E agora imagina aquele elefante que pequeno, ainda pequeno, já é grande, um pouco pesado, eles são amarrados a estacas enormes. E agora, enquanto estão amarrados, eles tentam de toda maneira se libertar. Puxam de um lado, puxam de outro, se abaixam, tentam ficar em pé e nada acontece. Parece que a estaca está cravada e mesmo fazendo toda a força que tem, eles não conseguem sair. Mas sabe, aquela mente prodigiosa, maravilhosa que eles têm, acaba trazendo um problema. O tempo vai passando e agora aquele elefante, ainda pequeno, depois de tantas tentativas, decide não tentar mais porque vê que aquilo é inútil e agora se resigna e fica quieto, porque não tem mais como sair e escapar daquelas estacas. Mas agora o elefante não é mais pequeno e agora costuma-se ver o elefante grandão, fortão, amarrado a pequenas estacas, quase que gravetos, perto daqueles elefantes enormes. Mas só que surge uma pergunta para todas aquelas pessoas que olham: como é que um elefante tão grande não consegue escapar de estacas tão pequenas frente àquele animal tão grande? E sabe qual é a resposta para isso? Por ter sua memória prodigiosa e maravilhosa, o elefante ele lembra de quando ainda era um filhote e agora tentou de todos os jeitos se libertar daquelas estacas, tentou de todas as formas lutar e conseguir a liberdade, até que um momento, já cansado, decide parar de lutar. E agora, quando grande, não consegue mensurar o seu tamanho para a espessura da estaca. E a estaca, quando era filhote, e agora quando é adulto, mudam, sim, sua espessura, talvez seu peso, mas o problema deixa de ser a estaca. Passa a ser a memória do elefante, porque a estaca que fica lá é apenas estacas imaginárias, porque ele acha que nunca mais consegue sair. Lembra? Depressão, decepção e frustração. Por que eu te falo isso? Quando você pega a causa desses três problemas, você vai ver que de alguma forma eles se unem. Porque você vai ver que a causa muitas vezes é uma causa fatorial, é causa externa, frustração, problemas em casa, problemas no trabalho, decepção, ou seja, parece que uma coisa leva a outra. E todas essas causas você vai ver que fazem parte do dia a dia. Quer ver um exemplo? Talvez eu esteja falando para alguém que passou por um trauma, um abuso na infância, que possivelmente você nunca teve culpa. E nem eu estou aqui para te culpar. Mas o que eu quero te dizer é que não é o que aconteceu, mas é o que eu faço daqui para frente. É o modo que eu vejo e como eu lido com aquilo, com aquele problema. Porque eu volto a falar para você, como eu já falei em outros vídeos, a vida se resume à resolução de problemas. E toda vez que eu resolvo um problema, no outro dia, outro problema vem até mim. E entre depressão, decepção e frustração, eu te pergunto,
o que tem te perturbado e te tirado a paz? Sabe por que eu te falo isso? Quando você pega a Organização Mundial de Saúde, através do CID, que é a Classificação Internacional da Doença, o F33, você vai ver que depressão é uma doença limitante, ou seja, a pessoa ela perde a qualidade de vida, ela se isola, ela fica com aquela sensação de desvalia tão grande que ela acha que a única coisa que vai resolver muitas vezes é o autoextermínio, é a morte. Mas, na real, ela acaba estando frustrada e decepcionada, primeiro com ela mesma, tem muitas vezes todos ao redor, tem tudo para ser feliz, mas olha para um lado, olha para o outro e parece que nada tem sentido. E sabe, eu falo para você, assim como nós conversamos há alguns minutos atrás, lembra do elefante? Lembra como ele, aquela memória prodigiosa que tinha tudo para ser uma bênção para ele, se torna o grande fator decisivo da vida, porque ao olhar para o passado, lembra como não conseguia e acha que por toda a vida vai ser daquele jeito. Mas sabe essa relação com o elefante? O mesmo acontece com um ser humano, comigo, com você. E quando ainda é pequeno, talvez escuta de alguém, olha, você não presta, você não faz as coisas direito, você só traz problemas. E agora começa a colocar estacas na mente, estacas imaginárias, e agora o tempo vai passando, a pessoa vai crescendo e as grandes complicações vão aparecendo. E sabe qual é o problema de tudo isso? Que quando os anos vão passando, aquele que ainda era pequeno agora vai crescendo e aquelas estacas que foram colocadas no passado, no inconsciente, começam a se apresentar e agora se apresentam como estacas imaginárias e aquela pessoa ela não consegue chegar ao propósito que foi criada, não consegue alcançar os objetivos que lhe foi proposto, não consegue entender que pode ser feliz e não consegue compreender que sempre tem como recomeçar, porque fica preso em estacas imaginárias, fica preso em problemas do passado, mesmo entendendo, mesmo ouvindo que resolver problemas faz parte da vida, mas se sentem e parecem estar incapazes de resolvê-los. Mas sabe, querido, quando você pega os sinais e sintomas da depressão, você vai ver que esse distúrbio, ele é um distúrbio, como eu te falei, é um distúrbio limitante da vida, da qualidade de vida. A pessoa ela começa a se esquivar daquilo que era normal, de ter companhia, de estar presente em um lugar, sente medo, na real tem fobia, não muitas vezes só parece que a energia acabou, tem aquele sentimento que prefere se isolar, o trabalho é um martírio, tudo é dificuldade. Ou seja, na depressão a pessoa se sente decepcionada e frustrada com ela própria. Mas sabe o que eu quero te dizer? Isso não é só você que passa, mas eu quero que você entenda, preste atenção, será que isso é depressão, decepção ou frustração? E talvez você esteja perguntando, mas e aí? Como é que cura? Existe tratamento? O que eu preciso fazer? O DSM-5 ele fala que o tratamento da depressão ele se dá por diversas formas, mas ele sempre vem com um tratamento medicamentoso e o médico que é especializado nisso é o psiquiatra, ele vai te direcionar de maneira melhor, em que ele faz uso para você através de recaptadores de serotonina, de antidepressivos, de ansiolíticos, depende, cada caso é um caso. Mas também é de fundamental importância a terapia, entender quem é você, se entender como proceder e entender que através da terapia com psicólogo vai te auxiliar, vai te ajudar a entender que tem como vencer. Mas aí eu te pergunto, e a Bíblia? Qual é a relação da Bíblia com depressão, decepção e frustração? Como é que através da Bíblia nós podemos conseguir nos encontrar? A Bíblia é um livro fantástico, na real a Bíblia é uma coleção de livros, são 66 livros, e quando você vê através da Bíblia, através das suas histórias, você vai ver que são
pessoas como eu e você que tiveram vitórias e derrotas, sofrimentos, muitos destes passaram decepções e frustrações e tantos outros tiveram a vida destruída. E é por isso que através da Bíblia nós conseguimos ver, através dos exemplos bíblicos nós conseguimos ver que tem solução, porque todos foram buscar remédio onde realmente deveria encontrar. E quando você pega lá no livro de Salmos, no capítulo 119, no versículo 25, lá diz o seguinte: a minha alma está apegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. O texto de hoje, que nós lemos, de Salmo 119, no versículo 25, o salmista ele fala assim, que a minha alma está apegada ao pó. E o texto ele deixa bem claro que de alguma forma aquele homem, aquela pessoa estava com a vida acabada. Parece que as coisas não estavam dando certo e de alguma forma estava cheia de complexos, cheio de estacas imaginárias que não conseguia se desprender, lutava, corria, se frustrava, se decepcionava porque não conseguia resolver seus problemas. E agora, angustiado, clama a Deus e fala assim: olha, minha alma está pegada ao pó, eu não consigo mais, não sei mais o que fazer, não consigo mais ter possibilidades de viver, não tenho mais esperança de ser feliz. E sabe o que aconteceu? Quanto mais ele clamava, mais ele buscava, parece que os complexos inconscientes eram mais fortes do que suas decisões conscientes, e aquilo frustrava, aquilo decepcionava, aquilo amargurava e só aumentava aquela dor que ele não conseguia arrancar com as mãos, mas parece que era uma dor por dentro, um sentimento que aumentava, um vazio que se expandia e não conseguia entender. Foi aí que o final do texto fala para mim e para você o que aconteceu. O texto conta que naquele momento o salmista se voltou ao Senhor, chamou ao Senhor e diz assim no final do texto: vivifica-me com a tua palavra. E foi naquele momento que parece que o dia mudou, porque parece que a noite, as dificuldades, as trevas da vida, a dificuldade da sua vida virou e um novo dia nasceu. Parece que foi que naquele momento que a chuva, os problemas da vida acabaram e o sol renasceu e trouxe esperança, porque ao buscar ao Senhor, esperança apareceu, a vida voltou a surgir e nova chance, nova oportunidade aconteceu. Vem cá, deixa eu te falar uma coisa. Eu quero te convidar a fazer uma reflexão da tua vida hoje. Será que existe alguma estaca imaginária fazendo você não progredir, você não continuar? Talvez eu esteja falando para alguém que tenha um complexo, um medo, um trauma, um transtorno. Não sei como você chama e muito menos sei o que você está passando. Mas eu sei que você sabe o que você está passando, as dores que você sente, o medo que te atormenta e a desesperança que te abraça. Mas o que eu quero trazer para você hoje e dizer: será que tudo isso está destruindo teu casamento, tua família, teu emprego, tuas relações, teus amigos, tudo que você mais tem como especial? Será que está destruindo? O final do texto diz, o salmista diz que enquanto estava no pó, o que o tirou do pó foi a palavra de Deus. Vida nova nasceu, e aí eu te mostro, e a Bíblia te deixa isso bem claro, que quando Deus faz parte da nossa vida, nova esperança nasce no nosso coração. Sabe, querido, eu não estou dizendo para você que tem depressão, você que está decepcionado ou frustrado, que não precisa procurar ajuda. É lógico que precisa procurar ajuda. Muitos precisam tomar remédio? Sim. Muitos precisam de terapia? Sim. Mas eu quero te dizer que a palavra de Deus, ela pode, e eu tenho toda certeza que Deus
que Jesus Cristo é o único que pode te curar e te transformar, vivificando tua vida. Por isso eu termino dizendo a você, fique em paz, fica tranquilo e busca em Deus a cura de todos os teus problemas. E lembre-se, nessa vida de altos e baixos, de alegria e de tristeza, só em Jesus eu consigo encontrar a verdadeira felicidade. Que Deus te abençoe. Leve esta mensagem para outras pessoas e vamos juntos levar esperança.